Existem duas maneiras de nós pregarmos o Evangelho. Existe a maneira pura e sincera, que gera conscientização, e existe a maneira corrompida e pervertida, que vai gerar o medo ou o interesse. A maneira corrompida e pervertida, que gera o medo, é quando a gente mostra que alguns atos de suas vidas, se você não fizer, você vai se prejudicar, o inimigo vai destruir, vai arrebentar, e acaba tocando o terror sobre você. Esse é o evangelho pervertido do medo. Existe também o evangelho do interesse, a qual eu quero que você faça um algo, e através daquele algo eu prometo que você vai receber um algo que você precisa. Esses dois evangelhos é o que mais ouvimos nos dias de hoje, que é os dois corrompidos e pervertidos. E a Bíblia já nos alerta sobre isso. Vamos abrir as nossas Bíblias em livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, para que nós possamos ter um evangelho da conscientização e os nossos corações conscientizados daquilo que é verdadeiro de Cristo, a gente venha se esforçar e cada um fazer a sua parte com muito amor e carinho. Gálatas 1, 6. Admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, a qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo já está nos alertando. Admira que o povo está passando tão depressa daquele que vos chamou da cruz de Cristo, para o outro evangelho, a qual não é outro. É a mesma Bíblia, é a mesma palavra, mas que os homens pervertem e que os homens perturbam. E o evangelho que nós temos mais hoje ouvido é o evangelho do medo, e quando não é o evangelho do medo, é o evangelho do interesse. Do medo é quando nós colocamos o medo em você. Olha, se você não fizer, o diabo vai destruir, o diabo vai pegar o seu marido, o diabo vai pegar a sua mulher. Se você sair da igreja, eu vou orar a Deus para te amaldiçoar, eu vou orar a Deus para te destruir. Se você sair da igreja, você está cuspindo no prato que comeu, o diabo vai derrubar a tua família, você vai perder tudo que te deu. Evangelho do medo, não condiz com Cristo, não condiz com Deus, porque o medo faz gerar reações em que a pessoa tenha involuntariamente e não uma reação real de uma liberdade no seu coração, amém? Vamos, irmãs, me ajuda. E tem também o evangelho do interesse. Vem que você vai conseguir o teu carro, a tua casa, o teu dinheiro, a tua vitória, a mudança de vida. Você vai estar em cima, nunca vai estar embaixo. Esse evangelho também é pervertido e corrompido, porque a Bíblia diz que quem tem o amor de Cristo não procura os seus interesses, e sim os interesses de Deus. Quando nós venhamos pregar o evangelho do interesse, você vem na igreja atrás da bênção, atrás da vitória, mas você não olha para aquele que quer te abençoar, aquele que quer te dar vitória. Porque as pessoas hoje é muito clara, elas querem a bênção, elas querem a vitória, mas elas não querem Deus, elas não querem comprometimento com a palavra e com Deus. Então esses dois evangelhos são os mais difundidos hoje, e são os dois pervertidos e corrompidos que nós temos lançados sobre a igreja. Nós, que eu digo, o povo que se diz homens e mulheres de Deus. Mas o verdadeiro evangelho é o da conscientização, aonde nós pregamos a palavra e você conscientiza o seu próprio coração, na sua voluntariedade, no seu livre-arbítrio, no seu eu, de seguir, obedecer, praticar ou não praticar, não seguir ou não obedecer. Não é forçado. Se você não obedecer a palavra e não querer servir a Cristo, Ele não vai derramar um raio do céu, derrubar, destruir, acabar com você. Pelo contrário, nem precisa disso, porque só você de não se entregar para Cristo, você está para o mundo, então no mundo está à mercê do diabo. Já basta o diabo, porque o pecado jaz à porta do teu coração, compete a ti dominá-lo. O mundo jaz no maligno, Satanás e seus demônios são dominadores desse mundo tenebroso. Deus não precisa castigar ninguém, porque aqueles que não servem a Ele já estão debaixo do castigo eterno. Viveram na mão de Satanás nesse mundo, no sofrimento, na dor que o mundo vive hoje, depois ainda vai com a alma para o inferno na eternidade. Então hoje para nós, que pregamos a verdade, como eu orei nessa madrugada a Deus, como é difícil a gente fazer as pessoas lerem a Bíblia. Não há interesse nosso de ler a Bíblia, ler a palavra. Isso eu não falo por mal. Só que quando nós não temos o conhecimento, simplesmente e facilmente nós somos enganados. Acreditamos em qualquer coisa que nos fala. Pastor, mas eu estou vendo o sobrenatural. Mas de quem? De Deus ou do diabo? O diabo também faz o sobrenatural da mesma maneira que Deus faz, porque o maior perito em imitar as coisas de Deus é Satanás e seus demônios. Então hoje nós temos que nos conscientizar. Por quê? Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 11. Efésios capítulo 5, versículo 11. A palavra é muito clara. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes porém o quê?
reprovai-a. Não é para nós sermos cúmplices das obras infrutíferas. Nós temos que reprovar estas coisas. Nós não podemos fazer parte, nós não podemos viver, nós não podemos estar nisto. Amém? Aí hoje, a gente prega a palavra e prega a verdade. Ainda acredito na conscientização do coração de cada um de nós. Veja, nós estamos aqui levando uma palavra, levando um evangelho. Quando nós falamos no momento de nosso dízimo, da nossa oferta, quando nós falamos da pessoa trazer alimento para a igreja, para distribuir cesta básica, trazer roupa para a igreja, para poder distribuir a roupa gratuitamente, como vocês vão ver no bazar que nós tivemos aqui ontem, abençoado que Deus nos deu, e foram várias igrejas que tiveram bazar gratuitas ontem também, distribuindo roupas gratuitas. Muitos de nós nos levantamos contra isso. E às vezes, não é que eu não dou razão e nem tiro a razão. Pessoas que foram enganadas, pessoas que foram iludibriadas. Pastor, mas nós vemos hoje pastores andando com um avião de 100 milhões com o nosso dinheiro. Pastor, nós vemos pastores hoje com casa de 40, 50 milhões com o nosso dinheiro. Nós vemos mulher de pastor andando com bolsa e de 50 mil reais com o nosso dinheiro. Concordo com você. Você não deve fazer parte destas coisas, porque estas coisas não provêm de Deus. Estão mercadejando a palavra e fazendo o comércio de cada um de vocês. Mas o pior de tudo é que a gente generaliza, como se todos fossem iguais. Então, muitas vezes, você vê um policial sendo corrupto, isso não quer dizer que você vai maltratar todos os policiais. Você vê um médico bandido molestando uma mulher que está anestesiada, como a gente vê toda hora aparecendo um médico com a mulher anestesiada molestando ela. Amém? Aquele médico não presta. Isso não quer dizer que nós vamos maltratar todos os médicos. Você vê um cuidador de idoso, um cuidador de idoso que bate no idoso, amém? Aquele homem é só misericórdia, mas não quer dizer que nós vamos maltratar todos os cuidadores. Nós vemos uma cuidadora de criança, que muitas vezes bate na criança, violenta a criança, machuca a criança, belisca a criança. Então quer dizer que aquela mulher, ela infelizmente não tem um coração e não serve para aquilo. Isso não quer dizer que todas as babás, todas as cuidadoras são iguais. Então nós vemos sim, pastores, padres, bispos, líderes religiosos corrompidos e pervertidos. E concordo com vocês, não seguindo caminhar, mas isso não quer dizer que todos são iguais. Isso não quer dizer que todos estão na mesma linha. Isso eu não digo na minha defesa, porque Cristo não precisou se defender e eu também não preciso me defender. Isso eu falo em defesa de vocês mesmos. Porque se nós oprimimos o nosso coração, duas coisas vão acontecer em nossas vidas. Uma, se nós nos conscientizarmos, nós vamos adiante, à frente, ganhando almas para Jesus, abrindo igreja, salvando vidas, alimentando as nossas vidas, os nossos corações, e vamos juntos para o reino de Deus. Amém? Se nós não nos conscientizarmos e endurecermos os nossos corações correspondente ao reino de Deus, o que vai acontecer? Eu não vou mudar, eu não vou alterar, eu não vou me corromper, eu não vou me perverter, porque eu tenho foco na salvação e na vida eterna. E o que vai nos acontecer? Nós vamos perder a oportunidade e a chance que Deus nos deu. Então é muito fácil eu jogar o evangelho do medo sobre você. É muito fácil. Quer ver? Vem cá que eu vou falar do evangelho de medo. Alguém... Não é final de mês não? Tem alguém com 10 reais no bolso aí? Tem 10 reais aí, irmão? Minha carteira está lá no... Pede para alguém pegar. Vem cá, mano, vem cá. Pede para a Priscila pegar para mim lá. Tem 10 reais lá, 20 reais lá. Tem algum mais obreiros? Vamos lá, os obreiros. Os obreiros sumiu, não tem um obreiro aqui. Está ali mais um, vem cá. Vem, pastor Leandro. Tem mais um obreiro aqui. O que é o evangelho do medo, para você prestar atenção? Hoje não tem hora para ir embora não, hein, irmãos? Ó, 10 reais mesmo, hein? O que é o evangelho do medo? Fica de frente para cá. De frente para cá. Para cá. Vem cá, pastor Leandro. Fica aqui. Certo? Olha o evangelho do medo. Eu oro por ele. Certo? Aí, supostamente, ele está com o demônio. Está lá. Aí eu fico batendo papo. De onde você veio? Ah, da Bahia. Ó. E aí, meu rei? Você é baiano, então? Sou. Amém? Brincadeira, tá? Perdoa os baianos aí. Amém? Amém? Aí eu chego para ele e falo assim: você é dizimista? Sim. Você é dizimista? Não. Você é dizimista? Sim. Você é dizimista? Não. Demônio, você é a legião? Ah, sim.
Tenta pegar o dinheiro do dizimista. Não consigo. Tenta pegar o dinheiro dele. Não consigo. Pega! Não dá. Por que não dá? Porque ele é dizimista. Tá vendo? Você é dizimista? Não. Tenta pegar o dinheiro dele. Não consigo. Por que você consegue? Porque ele não dá o dízimo, eu pego tudo. Tá vendo? Você não dá o dízimo, ó, o diabo vai roubar o que você tem, amém? Esse é o evangelho do medo. Aí você vai dar o dízimo por medo. Você entendeu o que eu estou falando para vocês? Isso é real nos dias de hoje. E aí você não faz por amor. Deus não recebe. E aí você dá por medo. Eu vi o diabo voando no pescoço do irmão que não é dizimista. E o outro não conseguia. Eu estava até vendo uma barreira espiritual, um escudo protetor. Meu Deus do céu. Isso é o evangelho do medo. Corrompido e pervertido. Com homens e mulheres que pervertem e perturbam o evangelho de Cristo. Deus abençoe. Teatro aqui tá bom, tá bom? Deus abençoe. Bate palma para Jesus. Amém? Amém? E existe o evangelho do interesse. O evangelho de interesse é muito simples para você entender. Eu chamo a pessoa à frente para ela dar o testemunho. E ela fala para mim assim: olha pastor, a minha luta estava difícil, a minha batalha estava grande, estava tudo travado, o negócio não ia para frente. Não conseguia resolver meus problemas, vivia endividado. Você era dizimista? Não. Mas agora, pastor, a minha vida mudou, minha vida melhorou. Estou prosperando, estou com 5 empresas, estou ganhando dinheiro, comprei um carro zero, uma casa zero, um apartamento. Estou comprando um importado para minha mulher. Mas o que você fez? Comecei a ser dizimista. Está vendo, igreja? Deu dízimo, Deus liberou. Evangelho do interesse. Você não vai dizimar por amor. Você vai dizimar por interesse naquilo que você precisa, que você busca e desconecta com Deus. É o que nós mais vemos hoje. Corrompido e pervertido, mas muitas pessoas caíram a ficha com o tempo, vendo que são enganadas e ludibriadas, que aquilo não é real, que não é verdadeiro, quando elas têm acesso à palavra ou à verdade da Bíblia, ou menos, quando nem têm o acesso à verdade. É que o tempo passa e nada acontece, o tempo passa e aquilo não é real, o tempo passa e ela vai cobrar, e quando ela vai cobrar, tua fé foi fraca, você tem que pôr mais, tem que ter uma fé maior, sacrificar mais, tem que esperar. E aí quem sofre somos nós que pregamos a verdade. Porque quando nós ministramos o dízimo e a oferta sincero para você, dizendo que o diabo não vai te roubar, e nem adianta você dar o dízimo querendo conseguir um algo material, uma bênção, uma vitória, porque o dinheiro não move a Deus, o que move a Deus é a tua obediência, a tua santidade, é tirar o pecado, a iniquidade da tua vida, porque Jesus veio chamar os pecadores para trazer o dízimo, o dinheiro, a riqueza e a prosperidade. Não, Ele veio chamar os pecadores para se arrependerem de seus pecados. Isso quer dizer que nós somos isentos? Então nós não vamos dizimar nem ofertar? Obviamente que não, porque o dízimo e oferta, ele é conectado ao nosso amor, à nossa gratidão a Deus, porque o nosso dízimo e oferta de uma igreja séria, ela vai manter a igreja aberta, vai abrir novas igrejas, para nós ganharmos almas e ganharmos vidas. Mas pastor, se eu não vou ganhar nada em voz do dízimo, então eu não vou dar o dízimo. Então veja, o nosso coração não está em Deus, você está na fé do interesse. E a Bíblia diz que quem tem o amor de Deus não procura os seus próprios interesses. Lê 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 em diante. Vocês vão ver a palavra de Deus. Então hoje nós temos que compreender e conscientizar os nossos corações. A igreja não é do Gregorucci, não é uma empresa. Eu vou morrer, tenho que deixar tudo alinhadinho, tudo ajustadinho, para aqueles que vier depois de mim dar continuidade. Que serão nossos filhos e netos, estamos nessa fé, buscando em Deus e preparando isso para eles. Depois deles vão vir outros até a vinda de Cristo. Se lá na frente alguém quebrar o reinado, quebrar estruturas, se corromper e se perverter, é eles com Deus. Mas na nossa geração e no nosso legado, nós vamos deixar o alicerce. Nós não vamos nos corromper e nos perverter, porque nós temos que entender que a conscientização no nosso coração é o que vai fazer a gente fazer algo por amor a Deus. E quando fazemos por amor, somos reconhecidos diante do nosso Deus. Olha o que a palavra diz. Porque às vezes eu como pastor gostaria de fazer o meu braço a minha força. Porque às vezes eu carrego um peso nas costas,
Os irmãos e as irmãs me ajudam a carregar um peso nas costas, que eu mesmo poderia aliviar esse peso fazendo do meu braço a minha força. Mas se eu fizer do meu braço a minha força, eu peco diante de Deus e levo a igreja ao pecado. Porque é muito fácil a gente fazer um comércio na igreja, a gente comercializar as coisas dentro da igreja, a gente fazer rifa, a gente fazer bingo, a gente fazer bazar e cobrar 10, 20 reais a peça de roupa. É muito fácil a gente comercializar as coisas, fazer cantina, fazer coxinha, fazer bazar e tentar arrecadar dinheiro, fazer rifa, fazer sorteio, fazer festa junina, festa do sorvete, festa do churrasco, feijoada com pagode. Tudo isso vai arrecadar dinheiro, só que tudo isso vai fazer com que eu e você peque diante de Deus. Por quê? Olha o que a palavra diz em Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13, para nós aprendendo. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azarrogue de corda, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas, e disse-lhes aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da sua casa vos consumirá. Bate palmas para Jesus. Jesus, quando ele chega no templo, ele vê o povo comercializando, o povo vendendo, o povo fazendo negócio no templo, na casa de Deus, e ele fica irado, joga tudo pelo chão, e ele fala: não façais da casa de meu pai casa de negócio, porque a igreja é casa de oração. E os discípulos lembraram que está escrito: o zelo da minha casa me consumirá. O zelo da casa de Cristo consome. Igreja, para você entender uma base simples, Jesus não autoriza comércio na igreja. A igreja não é lugar de vender, de comprar, de negociar, de comercializar. A igreja é lugar de nós orarmos, de nós jejuarmos, de nós aprendermos a palavra, de nós sermos uma igreja, de louvarmos, adorarmos, exaltarmos a Deus. Pastor, mas que mal há numa cantina, que mal há a gente fazer um negócio, fazer um comércio na igreja? O mal que há, que Deus não gosta, Deus não quer, Deus não aprova. A igreja não é minha, a igreja não é sua, para que nós venhamos determinar regras, para dizer o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que não é mal. Deus está dizendo: não façais da minha casa, casa de negócio. Não façais da minha casa, casa de comércio. Não façais da minha casa fonte de lucro. Não façais da minha casa capital de giro, investimento financeiro. Pastor, mas como é que nós vamos manter a igreja aberta se não fazer comércio? A palavra diz: o nosso dízimo e as nossas ofertas. Pastor, mas o dízimo e a oferta não está dando. É óbvio que você gasta mais do que se arrecada, e aí quer arrancar do povo na marra. É igual brasileiro. Você sabe por que a maioria dos brasileiros é endividado? Não é porque ganha pouco. A maioria dos brasileiros é endividada porque não tem uma aula na escola de finanças, de como administrar o dinheiro. E o brasileiro é só uma coisa: ele gasta mais do que ganha. Tá certo que tem gente desempregada, fazendo bico, o dinheiro não dá. Mas 80% dos brasileiros, você pode olhar, tão endividado, dá um cartão de crédito na mão do brasileiro, ele gasta como se não tivesse que pagar daqui 30 dias. Porque não está doutrinado, não está ensinado. O brasileiro, ele tem que pegar e fazer uma estrutura. Você ganha, você gasta, se sobrar, você guarda, você poupa, deixa para uma reserva, você faz o investimento. Mas não, o brasileiro, ele já recebe, já vai na pizza, vai no hot dog, já vai passear, já vai viajar com a família, já vai para a praia, passa o cartão e volta duro. Pelo menos eu curti a vida. Então sabemos que o dinheiro nosso é curto, as coisas estão caras, mas a maioria das dívidas que nós temos é porque não sabe administrar o dinheiro. Tanto é que a pessoa, ela vive numa ilusão. Pastor, eu ganho 4 mil. Se eu ganhasse 10, pastor, ia poupar 5. Te garanto que se você ganhasse 10, você está na mesma dívida que você está com 4. Por quê? Quando você ganhar 10, você vai querer trocar de carro, vai dar uma roupa melhor, vai querer um relógio melhor, vai querer comer uma pizza melhor, vai naquele restaurante no Outback que você come, enche a barriga, mas deixa o fígado, para pagar aquele trem. E aí o 10 mil também não vai dar. Aí fala: pastor, se eu ganhasse 20 ia sobrar. Mas aí você ganhando 20, você já vai querer morar numa casa melhor,
vai querer fazer uma piscininha, vai querer comprar uma chácara. Ah, já não vou mais no B&B, eu vou comprar meu apartamento na praia, 45 prestações de 5 mil. Ah, eu não vou andar mais com meu golzinho, agora eu quero comprar o carro do meu sonho, uma BMW, 68 prestações. Aí está ganhando os 20 mil e está duro do mesmo jeito. Porque não sabe? Então, se nós precisamos fazer comércio para pagar o aluguel da igreja, é que nós estamos gastando mais do que arrecadamos do dízimo e das ofertas. Nós vamos abrir 3 igrejas, certo? Salões que apareceram a mais. Falei, pastor, puxa o freio, espera, agora não dá. Mas um monte de salão, não dá, meu irmão. 3 já está no nosso limite. Apareceu mais 5, maravilha, abre as 8. Daqui 6 meses estamos sendo despejados. Ou eu vou ter que ser aqui, pegar a forca e torcer vocês, igual pano de chão, para ver se cai uma gota de grana para bancar o endividamento que eu como líder faço, né, sobre a igreja. E a direção de Deus? E a responsabilidade? Não, mas Deus vai prover, nós vivemos por fé. Não tentará o Senhor vosso Deus. Eu não vou fazer dívida e mandar o cartão para ele pagar boleto. Então a Bíblia está dizendo, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então não adianta eu fazer a noite do sorvete, feijoada com pagode, a festa junina, é tudo para arrecadar dinheiro, pastor, é por uma boa intenção. As pessoas estavam vendendo bois e animais que eram sacrificados no templo para expiação do pecado, vendiam coisas cotidianas para a formalidade do próprio templo, e Jesus não quis saber se estavam lucrando o templo, se estava lucrando os sacerdotes, sumo sacerdote, se os cambistas lucravam sozinhos, não queria saber se o produto que estava sendo vendido era para o templo ou não era, se era para que se ficar ou não. Ele virou e derrubou tudo e falou, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Se nós fizermos, estamos pecando, e quem faz está pecando também. Pastor, mas como muitas pessoas fazem e Deus não diz nada, Deus não fala nada, como é que você imagina que Deus fala? Como é que você imagina que Deus diz? Senhor, o Senhor não falou nada. Ele falava, você tinha minha Bíblia na mão? Tinha, então, estava lá, como é que eu não falei? Não é a palavra? A palavra não é a boca de Deus falando? Quando você escreve, não é o livro, não é a boca de Deus, a boca de alguém falando o livro? Então como Deus não fala nada se está na Bíblia? Agora se você espera que Deus vai descer do céu e dar um raio em você, aí não, meu irmão, aí não. A gente espera uma expectativa de uma coisa que Deus não vai agir. E no dia do juízo final, Ele vai nos cobrar. Então nós não temos outra maneira de nós mantermos a igreja e crescermos a igreja. Abrimos novas igrejas e salvar vidas, que é um propósito de Deus para cada um de nós. Porque seria um egoísmo de nós conhecermos a verdade, conhecermos essa palavra, nos unirmos para manter a nossa igreja, amém? Mas a gente sabendo que a igreja crescendo, tem condições de abrir uma nova igreja e falar, não pastor, não vamos abrir não, porque vai assumir um novo aluguel, responsabilidade, pastor, toda uma conta a mais, deixa como está, vamos ficar só nós aqui. E aí não seria egoísmo de nós não compartilharmos e dividirmos o evangelho para outras pessoas? Olha o que a palavra diz para nós em 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, quando nós falamos do evangelho corrompido e pervertido. 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, também movidos por avareza farão comércio de vós, e com palavras fictícias, e com ele o juízo lavrado a longo tempo não tarde, a sua distração não dorme. A palavra está dizendo, também movidos por avareza farão comércio das pessoas na igreja, farão comércio na igreja. Mas a palavra está dizendo que há uma condenação. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, falsas, corrompidas e pervertidas. Para ele o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então eu vou fazer comércio de vocês, mercadejar, comercializar. Já vez de escolher o evangelho da vitória, ou o evangelho do medo, eu vou logo aplicar os dois. O evangelho da bênção e o evangelho do medo. Vou torrar todo mundo. Vou fazer do meu braço a minha força. Vou fazer comércio da igreja, comércio de vocês. Só que a Bíblia diz que eu não estou salvo. A Bíblia diz que nessa condição eu como pastor estou caminhando para a minha destruição. E se eu estou indo para a minha destruição e vocês estão me seguindo, vocês estão indo para onde? Pastor, mas eu não estou seguindo ao Senhor. Não, vocês estão fazendo aqui o quê? Estou seguindo Cristo também, mas através de quem? Pastor, eu estou no avião, mas quem comanda aqui não é o piloto. Não, deixa ele enfiar o avião na montanha, quero ver se você não morre junto.
Concorda, Deva? Estou no avião, mas eu mando na minha vida. O piloto não manda, não. O piloto acelera 600 por hora, vem apitando lá e... Quero ver. Sua mão não está na vida do piloto. Se a sua vida não está na mão do piloto. Então, se eu caminho para uma fé, uma base, uma estrutura, que eu erro, que eu peco, e levo vocês ao pecado, a Bíblia diz que eu caminho para a destruição. E se eu estou caminhando para a destruição, estou levando vocês juntos, porque eu como cego estou guiando vocês que são cegos, e se eu como cego cair no buraco, vocês vêm atrás, cai todo mundo junto. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus, para este povo aprender. Segunda Coríntios capítulo 2, versículo 17. 2 Coríntios 2, 17. Olha o que a palavra diz para cada um de nós. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Porque nós não estamos como tantos outros. Você tem noção, irmão? A Bíblia, principalmente quando se fala da igreja de Cristo, toda alusão, toda a colocação dos pervertidos e corrompidos e falsos profetas nunca é falado na minoria. A Bíblia fala sempre na maioria. Ela nunca fala, são poucos, são só alguns. Não, ele é muito claro. Porque nós não estamos como tantos. Olha aqui, tantos, quer dizer, tantos, é bastante. Tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Mercadejar a palavra de Deus. Você chama uma pessoa para pregar o evangelho, cobra 5, 6 mil reais, uma pregação, de 40 minutos. Outros cobram 15 e tem alguns que cobram 30. Fazem uma turnê de pregação e cobram ingresso de 100 até 800 reais por pessoa. Nós estamos o quê? Mercadejando a palavra de Deus. Estamos cobrando para fazer algo. Pastor, mas a Bíblia diz que aquele que se dedica ao altar, viva do altar. Viver do altar é uma coisa, eu pôr preço. Pastor, eu vou aí pregar. Vou pegar o meu carro, minha condução, meu alimento. Vou pagar o hotel. Vou fazer da minha parte, Deus está me dando condição. Mas se o senhor quiser fazer uma oferta para me abençoar, para poder ir em outra igreja, é o seu coração com Deus. Mas não, é 10 mil, tem que depositar 5 antes. E 5 no dia da pregação. Se não depositar, ele não aparece lá para pregar. Isso é mercadejar a palavra de Deus. Efésios 5:11. Não sede cúmplices das obras infrutífera. Antes, reprovai. A igreja toda entra no mesmo pecado. Porque o pastor está pagando 10 mil para vir um pregador, porque pediu oferta e vocês deram dinheiro para pagar 10 mil para um pregador que mercadeja a palavra, para mercadejar e cobrar para pregar para vocês. Gente, vocês estão tão vazios espiritualmente, que precisa trazer gente de fora para pregar, porque os líderes não conseguem alimentar o povo. Você tem que trazer um popstar para poder cantar no seu show, porque se você não conseguir sozinho, você tem que trazer alguém famoso. É isso que está acontecendo hoje. Pastores vazios, pastores carnais, pastores que não têm o espírito, que precisam trazer popstar, famosos perante os homens e perante as mulheres para preencher a igreja, porque são vazios. Porque se fosse homens cheios do Espírito Santo, a igreja estaria cheia de gente, cheia de pessoas, mas na fé, no alimento, na espiritualidade, no poder e na glória. E assim se torna cúmplice aquele que cobra para pregar, quando se torna cúmplice aquele também que altamente paga para ser pregação lá na casa dele. Então sim, o pastor viva da fé. Se o pastor se dedica 24 horas em prol do evangelho, ele vai ter a prebenda dele. É bíblico, a palavra fala: aquele que pratica e vive da fé, vive do evangelho, se dedica ao evangelho, viva do evangelho. Nós não estamos falando de um pastor, de um bispo, de um apóstolo que cuida de uma igreja e vive do evangelho para viver 24 horas por dia. Nós estamos falando das pessoas que mercadejem a fé, mercadejando a palavra de Deus. Nós não estamos como muitos outros mercadejando a palavra de Deus. Para você ver um show de um cantor famoso hoje, você tem que pagar ingresso que vai de 150 reais, que você tem que ganhar um binóculo, porque o cantor está longe de você. Mas se você quer ver o cantor de perto, é 5 mil reais. Você quer ir no camarim, é 20. Mercadejando até aquilo que deveria ser hinos e cânticos espirituais para louvar a Deus.
O que nós queremos? Conscientização? Que nós somos fiéis no nosso dízimo, na nossa oferta para manter e crescer a igreja? Ou vocês querem que eu comece a mercadejar a palavra? Mercadejar a fé? Só que essa palavra aqui, nem de graça o povo quer. Quanto mais pagando, eu vou ter que mudar. Abra os olhos, igreja. Não estou falando de um pastor viver da fé. Viva da fé. Pastores que abrem mão de tudo para viver, viva da fé. Nós estamos falando de pessoas que mercadejam a palavra. Vivem cobrando para pregar. Agendas a qual tem 20, 30 pregações no mês só. Cobrando a R$5.000 cada uma, está ganhando 140 mil por mês. É necessário isso? Então nós temos que focar. Será que nós somos tão vazios do Espírito Santo que nós não conseguimos pregar o Evangelho? O Espírito não consegue nos usar para trazer pessoas para a igreja? Pastor, mas se você trazer um pregador famoso, a igreja enche no outro dia está vazia de novo. E você tem cuidado com tanto amor e carinho da igreja, para você trazer um pregador de fora e jogar um monte de lixo em cima das ovelhas, porque ele não está nem aí. Ele prega, solta o cajado, solta o verbo, xinga a mãe de todo mundo, no outro dia ele vai pregar em outra, e você que fica catando os cacos das ovelhas, contradizendo o evangelho que você está pregando há anos, defendendo o evangelho de Cristo. Olha o que a palavra diz para nós, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é o quê? Fonte de lucro. A igreja não é fonte de lucro nem para mim e nem para vocês. Você vem para a igreja atrás de vitória, de bênção, de coisas materiais, você está entendendo que a igreja é uma fonte de lucro. Vamos lá. Jesus está dando casa, carro, Jesus está dando bênção, Jesus está dando vitória, Jesus está dando milagre. Vamos lá, Jesus está dando um monte de coisa de graça, só chega lá, faz um votinho lá. Você vem para a igreja entendendo que ela é fonte de lucro. Você tem que vir para a igreja entendendo que Jesus morreu naquela cruz por amor a mim, por amor a você. Ele morreu para nos salvar, para nos levar para o reino. A salvação já nos basta. Se Ele curar, amém. Se não curar, amém. Se Ele abençoar, amém. Se não abençoar, amém. Se Ele dá, amém. Se Ele não der, amém. Ele continua sendo Deus, porque o mais importante Ele já me deu: a salvação, a vida eterna e o reino de Deus. E o que Ele acrescentar, louvado, engrandecido seja o nosso Deus. Para a glória de Cristo. Bate palmas para Jesus. Amém, igreja? Então o que Jesus está nos ensinando hoje? Que nós temos que ter a conscientização em nossos corações. Não adianta eu falar para você que fuma, que vou pôr medo, que se você não parar de fumar, vai cair um raio do céu e Deus vai te torrar que nem uma bituca. Não adianta. Nós temos que pregar o evangelho e a palavra para você conscientizar o seu coração que aquilo não alegra a Deus. Não adianta eu falar para você que usa droga, Deus vai te torrar, vai te matar se você não parar com as drogas. Não adianta, porque Deus não vai fazer isso. E se você parar com medo, não vai resolver o seu problema, porque você tem que ter a conscientização. Não adianta você chegar e falar para mim que é um homossexual e uma lésbica, eu falar: Deus vai te torrar, Deus vai descer um raio, você vai vir torrado na rua, e você vai ficar com medo, não vai sair, não vai resolver o problema. Você tem que ter a conscientização que para servir a Deus, aquele ato não alegra, você tem que tirar da sua vida. Então não adianta eu querer pôr um evangelho do medo, para você dizimar e ofertar, cumprir a tua missão, cumprir o teu dízimo e a tua oferta que é bíblico, para você fazer com medo que diante de Deus não vai valer nada. E não adianta eu querer fazer o evangelho da troca, o evangelho da vitória, o evangelho da bênção, o evangelho que te beneficia, que quando você dá o dízimo a tua vida muda. Eu também vou te enganar, porque você não vai fazer por amor, você vai dizimar e ofertar interessado no que vai receber em troca. E aí nós mercadejamos a fé, mercadejamos a palavra, de várias maneiras, de vários jeitos. A gente tem que entender que a conscientização é o ponto predominante diante de Cristo. Por quê? Conscientização é voluntária. Você se conscientiza que aquilo é bom para você, você faz. Você se conscientiza que aquilo é ruim, você não faz mais. Isso é o chamado livre-arbítrio. Fora disso é pressão. E o que é pressão não vem da parte de Deus. Então sim, nós precisamos do dízimo, da oferta? Sim. Precisamos do alimento para distribuir para as pessoas mais carentes? Sim. Precisamos da roupa para distribuir gratuita? Sim. Mas isso é bíblico? Sim. Nós estamos cumprindo a nossa missão com Deus. Olha o que ele fala para nós em livro de Mateus,
capítulo 23, versículo 23. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dá o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Olha o que ele diz em Mateus, capítulo 5, versículo 23. Mateus 5, 23 agora. Se, pois, trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o teu altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar, e depois voltando faz a tua oferta. Então o que Deus está nos ensinando? Que hoje, quando nós dizimamos, nós temos que ter a justiça, a misericórdia, a fé e o amor de Deus em nossos atos. Então ele repreende aqueles homens que dizimavam para se aparecer, dizimavam por obrigação, dizimavam porque tinham que dizimar, dizimavam porque estava debaixo de uma regra da lei, e ele fala: vocês estão dizimando, mas vocês estão fazendo de uma maneira que vocês viraram hipócritas, porque vocês não estão fazendo com a justiça, a misericórdia, a fé e o amor de Deus, vocês não estão fazendo com alegria, vocês estão fazendo por obrigação, para se aparecer, por regra, para de prestar conta a homens. Então Jesus fala para nós na igreja: deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então nós devemos fazer o dízimo sem omitir a justiça, a misericórdia, a fé e o amor de Deus. A você trazer a sua oferta na igreja, tiver algum irmão que está encrencado com você, ou você encrencado com o irmão, deixa a tua oferta aqui, se reconcilia com o seu irmão, e depois voltando faz a tua oferta. Ele não elimina a igreja do dízimo e não elimina a igreja da oferta, ele não tira a autoridade, ele fala para fazer da maneira correta. Ele fala: estão errado do jeito que vocês fazem, e aqui é o certo, faz estas sem omitir aquelas. Dê o seu dízimo, dê a sua oferta, com justiça, misericórdia, fé e o amor de Deus no seu coração. Como diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, para a gente finalizar: cada um contribua segundo tiver proposto não por tristeza e com necessidade, está vendo? Não por tristeza ou por necessidade. Não por tristeza, não por necessidade, não por interesse, não por medo, não por pressão, não por atribulação, não para se aparecer. Que tem gente que fala: pastor, né, vou dar uma oferta, ó, meu checão aqui, ó, fui eu, viu? Quando você dá com a direita, esconde da esquerda. Eu sei que a gente quer mostrar, quer fazer, eu sei disso, é o nosso coração, mas não precisa. Faça, a gente reconhece, agradece, mas a recompensa, ela é de Deus, não é minha. Eu apenas vou administrar da melhor maneira possível. Apenas vou fazer do melhor jeito possível, para que toda a tua oferta, o teu dízimo, a tua ajuda, a tua semente, seja encaminhada no único intuito: salvar vidas para Jesus e manter a nossa igreja, para nós nos alimentarmos com a palavra. Você é um anjo do bem? A mesma coisa. Tudo é encaminhado para manter as programações de rádio. A gente tem milhares e milhares de pessoas que nos seguem todos os dias na rádio, levando a palavra. Então ele é muito claro: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá. Vai lá, faz por interesse. Veja que legal, né? Eu não tenho muito estudo, não entendo muito de verbo, né? Mas ele podia dizer que Deus amou, Deus vai amar, seria passado ou futuro, certo? Ele diz no presente: Deus, ele quê? Ele ama. Essa palavra foi escrita 2000 anos atrás. É um amor constante sobre a vida daqueles que abrem o coração e faz com alegria, porque mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Entenderam a palavra? Então Deus, ele contradiz na Bíblia tudo que está falando nos dias de hoje. Não estamos falando que nós estamos isentos do dízimo e da oferta, por que não? Mateus 23, 23, Mateus 5, 23, Atos 4, 32, 2 Coríntios 9, 7. Nossa, tem tantas passagens bíblicas que eu posso trazer para você, do dízimo, da oferta, da coleta, da semente, bens materiais, coisas, pessoas são tocadas, abrem o coração para semear na obra de Deus. Tudo isso faz parte de um processo. Mas o Deus, ele fecha o cerco.
Não adianta dar por se aparecer, não adianta dar por pressão, não adianta dar por interesse, não adianta dar com tristeza, não adianta dar com medo, com dó. Não queria dar, vai o quê? Pega logo, vai, dá logo que eu mudo de ideia, não vou pegar de volta. Não adianta, não faça. Pastor, mas o que se eu fizer? Se eu não fizer, o que acontece diante de Deus? A Bíblia diz que quando há um mandamento que a gente desobedece, gera o que em nossas vidas? Então, se Deus está nos ordenando a fazer um algo, eu não faço, eu peco diante de Deus. Se Deus está me ordenando a não fazer um algo e eu faço, eu estou o quê? Pecando diante de Deus. Então ele fecha, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, nem por necessidade. Espera aí, o que é necessidade? Pensa, raciocina no que nós estamos pregando hoje. Você necessita de um algo, aí você dá a sua ajuda por necessidade de um algo que estão te falando que você vai ter um algo em troca? A conscientização faz com que a gente tenha ciência daquilo que é o nosso dever de cristão. O nosso dever, o nosso papel de homem e mulher de Deus. E quando fazemos com amor, fazemos com alegria, porque fazemos para Deus. E não é só nesse aspecto, é em todos, igreja. Todos os aspectos. Tudo que nós vamos fazer em prol da obra, em prol de igreja, nós temos que entender que estamos fazendo para Deus. Unirmos as nossas vidas com as coisas de Deus, com os projetos de Deus. Vamos apagar a luz para mim aqui, varão, fazendo um favor? Vamos colocar o videozinho do bazar. Deixa ele apagar aqui, a gente já organiza. Vamos assistir um videozinho de um bazar que nós fizemos ontem. Esse bazar foi feito ontem em Campinas. Esse bazar foi feito aqui ontem, e várias igrejas Nação Evangelizadora tiveram bazar, que não é nem bazar, é distribuição gratuita de roupas, é gratuito. Pastor, mas o que está acontecendo na nossa vida espiritual? Mateus 25:31, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste. Quando foi que fizemos isso? Fizeste aos meus pequeninos, fizeste a mim. Você entendeu? O nosso dever, a nossa missão. A gente não pode acreditar que nós vamos na igreja só para receber bênção, vitória, ouro, prata. Eu dou meu dinheiro, mas quero minha vitória. Tanto é que a coisa é tão escancarada que você dá o seu dinheiro, tem muitas pessoas que vão pressionar o pastor. Pastor, eu fiz tudo o que o senhor pediu. Eu fiz o voto, eu fiz a campanha, eu fiz o propósito, eu fiz o guilhão e minha vitória não veio. Eu quero minha vitória, eu quero minha vitória. Tem gente que processa essas igrejas querendo dinheiro de volta, porque vendeu apartamento, casa, carro e deu dinheiro com promessa de ficar rico e não ficaram. Para você entender que é um negócio, é um comércio, diferente de uma fé, em que o amor prevalece, em que um coração se conscientiza. Você se esforça em arrecadar roupa, não somente as nossas, somos pobres, não trocamos de roupa toda hora, mas fale com seu amigo, com seu vizinho, com seu parente, para trazer roupa que sua igreja distribui de graça. Essas pessoas foram abençoadas, saíram daqui felizes, crianças, mulheres, famílias inteiras, que foram beneficiadas através de você, cumprindo uma parte, a qual a Bíblia diz como a nossa missão. A mesma maneira da distribuição de cestas básicas. Então nós temos um ministério sério. Nós não estamos comercializando, nós não estamos mercadejando, nós estamos aqui no intuito de abençoar as vidas, abençoar as pessoas, levar a palavra, levar o evangelho, levar a verdade de Deus.
Então a conscientização em nossos corações, orarmos uns pelos outros, jejuarmos juntos, nos unirmos para participar das obras da igreja. Seja você um voluntário, uma voluntária, procure os cooperadores, as cooperadoras, para nos ajudar a arrecadar alimento, arrecadar roupa, preparar o bazar, receber as vidas no bazar, evangelizar, ganhar vida. Traga uma vida para Jesus, traga uma alma para Jesus, convide alguém que você conhece, que você ama, traz para a igreja. Tudo isso é um processo em que Deus estabelece que o coração de cada um de nós deve se fortalecer diante de Deus.